Olha, a poesia, para mim, é uma forma de viver. Tenho a minha vida cotidiana, como todos, e que é muito importante, que eu gosto, e também esse outro lado, que é o lado da poesia. É outra vida que está correndo dentro da gente, que vai sendo elaborada, sistematizada, mas como a gente tivesse duas formas de viver, a vida cotidiana e a vida poética, digamos, a questão da literatura, da poesia, que eu venho fazendo isso há muito tempo, e eu jamais poderia entender como é que seria a minha vida se eu não escrevesse. Que forma ela teria, como eu seria no final. E o processo artístico, como é que é? O processo artístico, ele muitas vezes, você não sabe como que acontece. Às vezes vem assim de repente, sem que você procure, sendo que você queira, mas por outro lado, às vezes você escreve alguma coisa e demora muito para você conseguir terminar aquele poema. Ele chega e você todo dia você faz, relê, coloca o texto numa gaveta, que é ali que ele começa a tomar forma. Todos os dias você vai vendo como é que estão as coisas, você vai achando a sua forma exata. Quando você escreve repentinamente, você tem a sensação que é a coisa mais bonita do mundo, que está perfeito. Quando amanhece, você vai e vê, tinha muitos erros, estão muito contaminados pelos sentimentos. Então aí o trabalho, a segunda fase, é o trabalho de você enxugar, como se diz, enxugar o texto. Até que ele, de subjetivo, ele passa a ser objetivo. Então ele sai do seu território, ele sai do seu ego, para ele chegar até as pessoas, independente, que não tem mais ligação com você. Tem, mas ele pertence mais aos outros do que a você. Você tem um poema que você poderia ler pra gente? Que simboliza seu livro novo que você vai lançar? Pode cortar um pouco? Onde é que eu tinha falado aquele poema? Tá parado? Pode. Eu tinha falado aquele tão bonito que eu tinha visto. Não, pode procurar ele. Pode procurar, obrigada. Oh, meu Deus. É porque eu fiquei assim com esse livro agora, sabe? Fiquei perdida comigo mesmo. Não tem problema, a gente te espera. Ótimo. Ele está no debaixo da mudança de lua. Agora então eu vou devagar mesmo, porque senão... Sim, Não tranquilo. tem jeito. Isso. Bom, enquanto isso eu vou ler um poema que ficou muito interessante, porque esse poema foi lido por Antônio Bujan no programa do Antônio Bujan, que chama O Caso. No final da tarde, o poeta fecha as janelas, cerra imaginadas cortinas, encolhe suavemente as asas e encara o mundo. Nas brancas quatro paredes, o tempo passeia finas unhas. No final da tarde, o poeta mastiga o dia,
gosto neutro de sua boca, que escorreu lerdo, morno, entre dedos inábeis e leves pancadas de chuva. No final da tarde, uma sombra se abaixa sobre as palavras. Sob as palavras, um abismo. E há ouro no céu de crepúsculo, há um besouro que agoniza na calçada e ventos vindos do oeste. Pode ler aquele lá que você quiser. Ai, meu Deus. Trato. Conviver com os poemas ao redor da mesa, ao redor dos dias, como filhos. Acariciar, cercear, deixar. Ao calor do sol, a melancolia do crepúsculo. Apertar ao peito, apalpar a febre, a testa, ler as linhas, ler a vida em suas mãos. Conviver com os poemas, ao redor da mesa, ao redor dos dias, como filhos. Demora a hora em que eles nos abandonam.